Senhoras e senhores, mais uma entrevista exclusiva aqui no canal A Beira da Quadra, dessa vez com um convidado ilustre, Nicola Negro, treinador do Gerdau Minas. Nicola, muitíssimo obrigado por receber a gente aqui no Minas, por aceitar nosso convite. Bom dia a todos, é um prazer ser aqui com você e poder falar de voleibol. Nicola, bom, quero começar esse papo falando do que está rolando agora, né? O Minas venceu a primeira partida dos playoffs de quartas de final contra o Paulistano Barueri por 3-1 e já está se preparando para a segunda partida, mas não foi um jogo fácil, né? O Barueri vem numa crescente dentro da competição. Como que você enxergou essa primeira partida, que o Minas tem que tomar cuidado pensando no jogo da volta lá em São Paulo? Não foi um jogo fácil o primeiro e não vai ser um jogo fácil o segundo em Barueri. Sabemos que Barueri é um time que cresceu muito e lo mostrou também com nós no primeiro jogo aqui. A diferença foi que fomos concretos no momento importante do jogo, no final do set, mas temos que trabalhar melhor alguma estação de ataque, com certeza, e também no bloqueio de defesa corrigir alguma coisa em vista do segundo jogo. Bom, a Giovana é uma atacante que tem feito uma temporada de afirmação mesmo, uma temporada brilhante, assim, de encher os olhos e a turma já pedir ela na seleção brasileira. Como que você enxerga essa atleta tão jovem, se destacando tanto, e o que tem que tomar cuidado com ela, principalmente? Giovana é uma jogadora que conhecemos e seguimos já há 5 ou 6 temporadas no Barueri. Nos primeiros anos não tive muito espaço. Nas últimas 2 eu acho que cresceu muito, especialmente essa, como você falou, se afirmou, começa a ser uma jogadora muito concreta e eu acho pronta por jogar a um plano superior. Boa. A gente está falando do Barueri, que teve um início de temporada ruim e depois cresceu bastante, de uma temporada de muito equilíbrio na Superliga, né, Nicola? A gente até falava, faltando aí 2 jogos para acabar a primeira fase, o Minas podia ficar em sexto ou ficar em primeiro. Como que você enxerga esse cenário de Superliga aqui no Brasil, principalmente nessa temporada, com muitas equipes brigando lá em cima? A temporada de Barueri eu não acho que começou ruim, acho que começou com um percurso que é clássico de Barueri e clássico do time composto da jogadora muito jovem. Dificuldade ao começo, depois com o trabalho crescendo. Esse ano, na segunda parte, eu acho que jogaram um voleibol muito bom, muito interessante. Acho que terminaram como quarto por pontuação no retorno, mostrando, como você falou, uma Superliga muito equilibrada. Sabemos, alguns times, nós Praia sabemos, empenhado em muita competição, temos que deixar, entre aspas, alguma coisa na Superliga, alguma situação. Mas acho que cambiou muito a mentalidade também de times considerados menores. Hoje vejo uma postura, um jogo muito mais agressivo. Os times não vão na quadra já sabendo, ok, isso não dá, mas vão tentar todo o jogo. Isso cria um equilíbrio muito importante e uma classificação muito curta, como você lembrou. Bom, falando em agressividade, é uma das características do jogo do Minas, que você trouxe para cá. Muito se fala, o Nicola tem uma maneira muito específica de fazer a equipe jogar. Como que você define essa maneira de jogo? Quais são os pilares que o Nicola acredita que a equipe de vôlei tem que ter? Minas, nesses anos, no meu ciclo, só interpretou o que é o voleibol moderno, o voleibol feminino moderno. Hoje, sem agressividade, é difícil jogar. O saque virou a ser o primeiro fundamento de ataque, não é uma rimessa em jogo, mas é um ataque. E o ataque vem interpretado diferentemente da como era alguns anos atrás. No específico aqui, nós, com certeza de base, buscamos um jogo muito agressivo, muito rápido, acelerado, mas aqui chegamos em algum momento a exasperar isso, a jogar sempre ao limite. É claro que quando tu joga ao limite, o erro é mais provável. Ecco porque também nós não se importamos com o erro, se importamos com a falta de agressividade. Claramente existe uma gestão do erro que tem que ser boa. Nós temos algumas regras
que sabemos quando l'erro é bom, quando l'erro não é bom, quando temos que buscar um certo tipo de colpo, que seja saque, ataque ou não. É a gestão que é fundamental. Mas com certeza eu falo sempre isso. Se eu agora pego um carro e conduzo a 80 km/h, dificilmente vou a bater. Se conduzo a 200 é mais provável que possa vir a bater. Isso é a nossa filosofia. Bom, interessante. Eu estava pensando, antes de vir para cá, na montagem de elenco do Minas para essa temporada. Você tem duas jogadoras muito grandes para o cenário internacional, né? Celeste Plaque e Pri Daroit, e que estão majoritariamente no banco essa temporada. Como que você faz para fazer essa gestão das atletas, delas entenderem a função delas dentro do grupo, sendo, claro, importante também dentro de quadra, como foi a Celeste nesse último jogo, que entrou e foi a MVP, mas essa função também no extra-quadra delas e no dia a dia com as meninas? Primeiro, Celeste e Priscila durante a temporada sofreram lesões importantes, problemas importantes, que rallentaram e atrapalharam muito o percurso dessas duas atletas e, de consequência, do time, porque quando tu tem que gestir duas lesões na mesma posição é complicado. Ao mesmo tempo, Gleice cresceu muito. Estou vendo a Gleice pré-lesão de Osasco. É claro que precisava só de tempo de entrar em condição. É uma jogadora que eu gosto muito. E felizmente por nós, nessa reta final, a condição de Celeste e de Priscila, das duas, melhorou. Uma vez Priscila, uma vez Celeste nos estão dando um grande aporte. Para mim é um valor adicional ter do banco dois jogadores assim experientes que sabem entrar e empatar o jogo. Falando em experiência, durante as partidas a gente consegue ver você e a comissão técnica trocando muita informação com a Thaisa, né? Ela é como uma segunda treinadora dentro da quadra. Eu queria que você comentasse um pouco dessa sua relação com ela. Dá para ver muitas vezes ela dá sugestões, ela discute algumas coisas, ele, vamos fazer assim, e aí você cobra alguma coisa, não, Nicola, mas não dá. Como é que é essa relação com a Thaisa e qual que é a importância de ter alguém com o peso dela no grupo? A Thaisa é uma jogadora de uma experiência enorme, viveu muitas batalhas, assim, é claro que tem uma leitura das situações de jogo maior de outra jogadora, normal, assim, está sempre no escambio, está em fase de estudo do jogo e durante o jogo. Claramente depois a decisão é minha, às vezes la faço feliz, às vezes não, funciona assim. Boa. Bom, há pouco tempo atrás você divulgou que de fato vai deixar o Minas ao final da temporada. Como que foi essa tomada de decisão? Foi fácil, não foi? Porque desde a sua chegada aqui no Brasil você é o treinador mais vencedor no nosso contexto nacional. Como é que foi para chegar a essa decisão e vai sentir muita saudade aqui de BH? Foi uma decisão muito dolorosa porque me sinto muito ligado ao clube, a Belo Horizonte, mas foi uma decisão profissional simples. Foram a mudar algum cenário técnico do nosso time. O clube decidiu de intraprender uma via diferente. Eu não condividi e simplesmente preferi eu sair. A sensação minha é que estávamos no meio de um caminho, de um projeto técnico e é só antecipada a minha saída, só isso. Você é um cara que costuma falar o que pensa. Isso é marcante na sua trajetória aqui dentro do Minas. Você acha que isso mais te ajudou ou te atrapalhou pensando em pessoas de fora olhando para isso? A mim, o time não mudou nada. Claro que vivimos 2, 3 dias de tristeza porque chegou a sensação que estávamos saindo no meio, como falei, de uma coisa, não ao final de uma coisa. E isso criou um pouco de tristeza, mas depois reconcentramos no nosso trabalho. A minha decisão de declarar isso com muita antecedência não era uma exigência, não é que senti a necessidade de fazer isso. Mas no momento que a notícia vazou e começaram insinuações que o grupo era quebrado, que o grupo era perdido, que eu não tinha mais controle, preferi assim, olha,
A situação é essa, é verdade, vou sair, os ciclos se abrem, se fecham, é normal no voleibol, é normal na vida, mas, gente, fica tranquila que nós estamos focados no nosso trabalho. Se estamos em dificuldade por questões técnicas, físicas, não por esse tipo de situação. Você tocou num tema de pessoas de fora, de notícia vazada, da forma como falam e escrevem, e é uma coisa que a gente já conversou em outras situações. O quanto isso te incomoda? Porque, eu já escrevi sobre isso, ainda mais, principalmente quando você anunciou a sua saída, o quanto isso me incomoda do lado de cá, mas eu quero entender a cabeça de quem está aí no holofote, quem está dentro de quadra, o quanto isso incomoda. Claro, o trabalho vai seguir normalmente, a gente tem consciência disso, mas não fica de saco cheio, não? Ao começo poteva incomodar, agora rio, porque é uma coisa ridícula. É ridícula. Felizmente eu tenho uma experiência bastante por não fazer-me tocar disso. Podem escrever o que querem, a minha escolha não sou influenciada zero desse tipo de coisa. Não se sabe que eu estudei jornalismo e pratiquei também um pouco de jornalismo esportivo quando ero jovem. Estudei jornalismo, vivo da sempre com o jornalismo esportivo, ma un conto è a critica, o diritto di critica, un conto è inventar situações só por fomentar o ambiente, fomentar o social. Isso não é jornalismo. Isso não quero qualificar o que é isso. Mas não é um problema se um jornalista scrive todo dia Nicola é um treinador fraco, Minas merece um treinador melhor. Isso é crônica. É diritto di critica, desculpa. É crítica, pode fazerlo. Mas quando vengono scritte cose false, costruite false, notícias falsas, e às vezes ao contrário totalmente da realidade, isso não é jornalismo. Não é fácil. Bom, Nicola, olhando para frente, é claro que a gente sabe que você está 100% focado em tentar vencer a Superliga e o objetivo é esse. Mas olhando já para frente na carreira do Nicola, o que você planeja para você? Voltando para a Europa agora, você planeja também crescer em nível de seleções, em nível de clubes? O que você tem de planejamento para próximos anos? O meu sonho, com certeza, é um dia poder trabalhar e treinar uma seleção importante. É um começo para mim com o México, vou estar no México para a terceira temporada, mas espero no futuro poder ter uma oportunidade, que não é simples, na carreira de um treinador, não sempre chega uma oportunidade assim. Por quanto concerne a situação de clubes, na verdade agora eu vou fazer um passo atrás, porque no Minas eu trabalhei 6 anos com o objetivo sempre de ganhar, que é a coisa que mais me interessa, e estou ciente que na escolha que fiz não vou jogar por ganhar, vai ser difícil jogar por ganhar, sabemos a realidade da Liga Italiana, mas foi uma decisão tomada muito tranquilamente, focarò no meu trabalho, os objetivos serão diferentes, o meu trabalho terá que ser um pouco diferente também, mas faz parte da carreira de um treinador, são fases e tudo bem. É muito diferente trabalhar em clube e trabalhar em seleção, o dia a dia com as atletas, com a direção, comissão técnica, tem muita diferença? Muita, para mim muita. Eu, além do México, tive uma experiência de 4 anos com a seleção de Turquia como assistente. A primeira situação é que em seleção um treinador decide com quem trabalhar. No clube não sempre é assim. Às vezes não decide nada o treinador. Assim a situação é muito diferente. Bom, Nicola, para a gente já caminhar para o final, olhando para a sua trajetória de 6 anos de Minas, o que você acha que você deixa de legado para o Minas e para o voleibol brasileiro como um todo, sem aquela falsa modéstia que a gente sabe que você não gosta, porque, cara, você é o maior vencedor desde que chegou aqui. O que você deixa de legado para o voleibol brasileiro? Como você falou, eu falo o que penso. Acho que o legado que deixamos são os títulos. Os títulos inscritos na história estão aí, nenhum vai tirar isso. Penso que pouca gente fala, mas esse ciclo de Minas, agora controlamos, mas penso que seja o mais vencedor, o mais vencente depois da epopeia
del Rexona de Bernardo. Assim, isso é a história. Fine. Por il resto não acho de já um grande ligado, porque eu tenho uma filosofia muito clara de jogo, mas o próximo treinador que chegará pode ter uma ideia e uma visão de vôlei diferente, assim, começará da zero ou quase da zero, assim. A nível de jogo não penso que deixará um ligado. Deixo esse elenco de títulos que dissemos. E mais que o Minas, espero em vez ao voleibol brasileiro, de deixar um pouco essa impronta de um vôlei um pouco mais agressivo, um pouco mais frisante, não sei como dizer. Isso sim gostaria, mas lo estou já vendo. Bom, queria que você falasse uma coisa que você se orgulha muito de ter feito aqui e se tem alguma coisa que você se arrepende de ter feito aqui no Brasil. Orgulho de ter feito aqui. Uma outra coisa que eu acho que poucas vezes foi marcada. Quando tu tem um time que tem que ganhar, é muito difícil dar espaço ao jovem. E nós demos muito espaço aos jovens nesse ano. Ganhamos uma Superliga tendo 6 atletas de 14 no elenco provenientes da base do Minas. São situações muito difíceis de fazer conviver. Temos algum projeto, Barueri, que ponta sua jovem, mas não começa a temporada por ganhar. Temos outro projeto que querem só ganhar e não tem jovem. Nós conseguimos nesses anos fazer conviver essas duas coisas. Fizemos crescer atletas como Giulia Cudi, Schisi, mas muitas outras também que tiveram menos espaço por exigência, claro, de time, mas que cresceram muito. E isso é um orgulho. Tem que ser um orgulho meu e do clube, da política do clube. E uma coisa que sento pouca coisa incompleta, mas l'ultimo sul-americano giocato in casa deixou muito amargo, perché era una competição, a primeira competição que jogávamos em casa nesses anos e faltou esse título. Bom, Nicola, queria te agradecer pelo seu tempo e pelo espaço. A gente sabe que não é uma semana simples, porque é uma semana decisiva para o clube dentro da temporada. Eu já escrevi sobre isso, a gente já conversou, mas você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho. E agradeço pela generosidade de estar sempre disponível, de conversar, de trocar ideia e falar de voleibol, que para mim é o mais importante dentro disso tudo. Então, só te agradecer pelo momento e pelos anos que você passou aqui no Minas. Desejo muito sucesso. Eu que agradeço a vocês por como narra o voleibol, por a análise equilibrada e honesta que sempre faz sobre os eventos do voleibol. Valeu, Nicola. Obrigado.